Começa agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia, Deus abençoe sua vida e seus trabalhos. Iniciemos sob o olhar intercessor de São José o nosso dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus encontre os seus pés de prontidão para caminhar na estrada de Jesus, não somente hoje, mas sempre. Somos cristãos. O que mais deve marcar a vida do cristão? A busca da graça, da misericórdia e da santidade. Nós somos chamados a sermos homens e mulheres santos. E a santidade, ela não é um privilégio, mas é uma bênção, uma graça que se alcança com a liberdade do coração, com a liberdade de alma. O cristão livre, libertado, fiel em Cristo, encontra nessa liberdade o caminho da justiça, o caminho da santidade, renunciando ao pecado e abraçando a luz da graça divina. Nos nossos dias, o pecado se tornou uma abundância, se tornou uma realidade que as pessoas passaram a zelar dela, e alguns até a buscar cada vez mais o incremento para aproveitar melhor carnalmente do pecado. Que tristeza! Que vida vazia é a vida do pecador. Triste fim, o fim do pecador que colocou no pecado o ponto de saída e o ponto de chegada da sua vida. O pecado é um corrosivo que vai destruindo a pessoa por dentro, porque o pecado é um atentado contra Deus, contra o plano de Deus, contra a vontade de Deus. Isso se faz através do pensamento, através das palavras e através das obras. Nós ofendemos o projeto de Deus com o nosso pecado. O pecado é uma miséria que vai fazendo a pessoa sofrer cada vez mais. Outro dia conversava com uma pessoa de grande importância na sociedade, já idosa, essa pessoa já viveu muitos anos e teve grandes experiências de vida. E essa pessoa partilhava comigo a importância de sermos pessoas livres. Livres diante da matéria, diante das falsidades deste mundo, livres em Cristo. Pois a vida é um sopro que vai, tudo passa muito rapidamente, só Deus permanece. E como é bonita a vida entregue na fé, na esperança, na caridade. Outro dia conversava com um médico muito amigo que me partilhava a sua vida espiritual, a sua vida de oração. Uma pessoa muito interessante, que sabe rezar muito bem, que tem uma disponibilidade de alma muito grande, e ele ora muito. E ele me partilhava da importância de orar sempre, de começar o dia sempre com a oração. Bonito isso, uma pessoa realmente de Deus. Também me lembro de uma vez que visitei um sítio onde uma viúva morava sozinha, criou seus vários filhos e depois cada filho foi tomando o seu rumo, o seu caminho, e ela ficou viúva ainda razoavelmente nova. E ela cuidava do sítio, um pequeno sítio. E ela partilhava comigo da força divina que ela tinha no coração, mesmo vivendo naquela solidão em que os filhos tentavam tirá-la de lá. Mas ela dizia: aqui é meu cantinho, eu quero ficar mais um tempo aqui. E ali na sua casa, humilde, cuidando dos seus animais, das suas plantas, ela era uma pessoa feliz
e ela me dizia: eu encontro a força na oração e na perseverança da fé. Isso é ser cristão, perseverar na fé, confiar na graça de Deus, fugir ao pecado. Eu não sei por que hoje as pessoas adoram o pecado, elas vivem imersas no pecado. Aí vão para a igreja, é uma abrição de boca, é uma soneira, não consegue rezar, não consegue meditar, porque o pecado está até a tampa, está a vida cheia de desobediência, cheia de miséria, cheia de tantas coisas ruins. Nós somos chamados a sermos libertos do pecado. O pecado é uma escravidão. Quando você vê uma pessoa mergulhada no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, no adultério, no homossexualismo, na desonestidade, na corrupção, nesses pecados miseráveis, você percebe logo que a pessoa é triste porque o coração dela está amarrado, está acorrentado. O pecado é essa corrente que nos prende à tristeza, à desolação e ao sofrimento. Nada melhor do que uma boa confissão sacramental em que a alma joga para fora de si todas as misérias pecaminosas com o propósito de nunca mais pecar. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a fazer uma boa confissão. Humilhe seu coração, seja mais humilde, aceite as dificuldades da sua vida e você terá muito mais paz no seu coração. Vamos contemplar um versículo bíblico. A missa de hoje, na sua liturgia, traz a primeira leitura, Romanos 6, 12 a 18. Muito bonita a leitura. No versículo 17 e 18, São Paulo nos ensina o seguinte: graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Veja que a palavra justiça, a gente sempre lembra aqui no programa, ela é sinônima da palavra santidade. Quem vive na justiça é porque está a viver na santidade. Quão bela é a vida de quem trilha os caminhos em busca da santidade. É o que eu quero convidar a você a fazê-lo, sobretudo através da oração, através de uma boa confissão, de uma volta verdadeiramente a Cristo. Se você é um católico relaxado que está longe de Deus, não está buscando a palavra de Deus, não participa da missa, fica com essas ignorâncias no coração, brigando em redes sociais, xingando uns aos outros e fugindo da igreja por causa das pessoas. Olha, cuidado, porque isso é um bom caminho de pecado. Você deixar a igreja por causa das pessoas que você não dá certo com elas ou que não gosta delas. A gente não vai à igreja por causa das pessoas. A gente vai por causa de Jesus, e Jesus nos ensina a perdoar as pessoas, sejam quais forem. Nós não podemos guardar mágoa no coração, ficar com o coração estufado de pecado, de ódio, de rancor, com esse olhar sempre amargo, com esse rosto sempre amargo, sempre em ódio, sempre em desamor. Que tristeza, prezado ouvinte, quando nós encontramos pessoas nestas circunstâncias, pessoas amargas, que deixaram o coração se tornar um lago de azedume, de ódio, de rancor, de maldicência contra os outros. Não é esse o caminho que Jesus quer para você. Você é uma pessoa amada por Deus, Deus te criou para que sejas feliz. Faça uma boa confissão, arrependa dos seus pecados, visite a Jesus na Eucaristia, ore, seja uma pessoa mais humilde. Mesmo que você seja uma pessoa tão rica, tão cheia de cargos, tão cheia de cursos, doutorados e mais doutorados, seja humilde como Cristo foi na cruz, e a sua vida vai ganhar um novo direcionamento. Vamos orar por isso?
Pai Santo, Deus de bondade, olha por nós. Me dê, Senhor, a graça da humildade, também ao ouvinte que ora comigo neste momento. Dai a nós, Senhor, essa graça de tudo fazermos para Ti, não para nós. Encha-nos com a santa humildade diante de todas as realidades dolorosas desta vida. Fica conosco, Senhor, cura-nos, liberta-nos da fraqueza, da angústia, do sofrimento, das tristezas desta vida. Pai Santo, eu te adoro nesta manhã, juntamente com o ouvinte deste programa, na certeza que, sob o olhar de São José, patrono da Igreja, nós seremos curados para sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Começa agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia, Deus abençoe sua vida e seus trabalhos. Iniciemos sob o olhar intercessor de São José o nosso dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus encontre os seus pés de prontidão para caminhar na estrada de Jesus, não somente hoje, mas sempre. Somos cristãos. O que mais deve marcar a vida do cristão? A busca da graça, da misericórdia e da santidade. Nós somos chamados a sermos homens e mulheres santos. E a santidade, ela não é um privilégio, mas é uma bênção, uma graça que se alcança com a liberdade do coração, com a liberdade de alma. O cristão livre, libertado, fiel em Cristo, encontra nessa liberdade o caminho da justiça, o caminho da santidade, renunciando ao pecado e abraçando a luz da graça divina. Nos nossos dias, o pecado se tornou uma abundância, se tornou uma realidade que as pessoas passaram a zelar dela, e alguns até a buscar cada vez mais o incremento para aproveitar melhor carnalmente do pecado. Que tristeza! Que vida vazia é a vida do pecador. Triste fim, o fim do pecador que colocou no pecado o ponto de saída e o ponto de chegada da sua vida. O pecado é um corrosivo que vai destruindo a pessoa por dentro, porque o pecado é um atentado contra Deus, contra o plano de Deus, contra a vontade de Deus. Isso se faz através do pensamento, através das palavras e através das obras. Nós ofendemos o projeto de Deus com o nosso pecado. O pecado é uma miséria que vai fazendo a pessoa sofrer cada vez mais. Outro dia conversava com uma pessoa de grande importância na sociedade, já idosa, essa pessoa já viveu muitos anos e teve grandes experiências de vida. E essa pessoa partilhava comigo a importância de sermos pessoas livres. Livres diante da matéria, diante das falsidades deste mundo, livres em Cristo. Pois a vida é um sopro que vai, tudo passa muito rapidamente, só Deus permanece. E como é bonita a vida entregue na fé, na esperança, na caridade. Outro dia conversava com um médico muito amigo,
que me partilhava a sua vida espiritual, a sua vida de oração. Uma pessoa muito interessante, que sabe rezar muito bem, que tem uma disponibilidade de alma muito grande, e ele ora muito. E ele me partilhava da importância de orar sempre, de começar o dia sempre com a oração. Bonito isso, uma pessoa realmente de Deus. Também me lembro de uma vez que visitei um sítio onde uma viúva morava sozinha, criou seus vários filhos e depois cada filho foi tomando o seu rumo, o seu caminho, e ela ficou viúva ainda razoavelmente nova. E ela cuidava do sítio, um pequeno sítio. E ela partilhava comigo da força divina que ela tinha no coração, mesmo vivendo naquela solidão em que os filhos tentavam tirá-la de lá. Mas ela dizia: aqui é meu cantinho, eu quero ficar mais um tempo aqui. E ali na sua casa, humilde, cuidando dos seus animais, das suas plantas, ela era uma pessoa feliz. E ela me dizia: eu encontro a força na oração e na perseverança da fé. Isso é ser cristão, perseverar na fé, confiar na graça de Deus, fugir ao pecado. Eu não sei por que hoje as pessoas adoram o pecado, elas vivem imersas no pecado. Aí vão para a igreja, é uma abrição de boca,